Olá pessoal. Ah, Vamos ver aqui então um exemplo de junções relativas, né, no modelo paramétrico. Nesse caso, relativo à transformação isogonal 2D, ou também chamada transformação de similaridade ou transformação também de Helmert. Bom, modelo paramétrico, né, então observações ajustadas como função dos parâmetros ajustados, né, então y chapéu igual a uma f de x chapéu. Nesse exemplo específico, né, seria da área da fotogrametria, converter fotocoordenadas ali de linhas e colunas, né, no sistema imagem para fotocoordenadas no sistema fiducial da fotografia, né. Então, no caso ali, considerando que ela vai ter essas 8 marcas fiduciais, né, nas suas extremidades aqui. E aí essa fotografia analógica foi escaneada, né, digitalizada para o computador. E aí essas mesmas 8 marcas fiduciais tiveram suas coordenadas do sistema imagem, linha e coluna, né, o sistema de pixels ali da imagem digital mensuradas também. E o objetivo é fazer uma transformação desse sistema linhas e colunas para o sistema fiducial em milímetros, né. Então, mas claro, isso poderia ser utilizado no georreferenciamento de uma imagem de satélite, por exemplo, né, onde a gente tem linhas e colunas, tem os pixels dos pontos de controle, mas também tem as suas coordenadas no referencial geodésico adotado no terreno, né, por exemplo, obtidas com GNSS. Pode ser utilizada na geodésia para transformar coordenadas horizontais, né, de um sistema para o outro, seja sistema de coordenadas, seja sistema de referência, né? Mesmo sistema de coordenadas, porém diferentes sistemas de referência. Pode ser utilizado em levantamentos, né? Por exemplo, no método da estação livre, onde a estação total mede coordenadas no seu plano local ali, arbitrário, né? Então, coordenadas arbitrárias, uma orientação arbitrária para a estação, mas ela visa pontos de controle que estão ali, por exemplo, com coordenadas do TM, né? Então, coordenadas já referenciadas, né? Projetadas numa projeção cartográfica. E aí também seria a mesma ideia, converter do sistema local da estação para o sistema UTM, por exemplo. Então, várias aplicações aí, né, da transformação geométrica, nesse caso, né, da isogonal 2D, de Helmert, ou similaridade, ou também transformação conforme, né. Ela vai ter 4 parâmetros, né. Então, que parâmetros são esses? A gente vai considerar o seguinte, ó, do sistema que a gente tem, que nesse caso é linhas e colunas, né, para o sistema que a gente quer, né, que nesse caso seria o sistema fiducial aqui, né, no centro geométrico da fotografia, né, então o eixo X para a direita, o eixo Y para cima, medido em milímetros, né, enquanto o sistema imagem aqui é medido em pixels. Quais são os 4 parâmetros que a gente vai considerar? A gente vai considerar o seguinte, né, primeiro, existe uma diferença de origem entre os dois sistemas no eixo X, né, no eixo leste. Existe uma diferença de origem entre os sistemas no eixo Y, né, vamos chamar assim, no eixo norte. Pode existir um ângulo de rotação entre os dois sistemas, né, entre o eixo X com o eixo coluna, entre o eixo Y com o eixo linha. Né. E existe ainda, né, um fator de escala entre os dois sistemas, porque a unidade de medida é o pixel e no outro é o milímetro, né? Então, um está ali no sistema métrico, né, em milímetros, o outro está trabalhando com a imagem digitalizada, né, em pixels, né? Então, valores discretos ali, linhas e colunas. Bom, então a gente vai ter 4 parâmetros aqui, né? A gente vai ter essa translação em x, essa translação em y, essa rotação no plano entre os eixos e esse fator de escala, né, de pixels para milímetros. 4 parâmetros, 2 translações, uma rotação e um fator de escala. Como é que ficaria então as nossas equações aqui, né? Bom, primeiramente, o fator de escala é tranquilo, né? A gente pode pensar uma coordenada num sistema vezes essa escala, né, vai me dar a coordenada no outro sistema.
não havendo translações e nem rotações, né? Então, havendo apenas uma diferença de escala ali, bom, é só eu converter de milímetro para pixel, né? Ou vice-versa. Então, é só multiplicar por uma constante que seria o fator de escala. Na questão da translação também, né? É simples, né? Então, se existe uma diferença de origem, bom, essa diferença de origem é constante, né? Para todos os pontos. Então, basta eu ter a coordenada num sistema e somar essa translação, né? Essa diferença de origem em relação ao outro. E aí, pronto, eu tenho a coordenada no outro sistema, porque eu só tenho uma translação. Não tem rotação e nem escala. A rotação que seria o mais complicado, né? Então teria aqui um sistema de coordenadas x, y, teria o outro x, y, né? E existe ali um ângulo de rotação θ entre eles, né? Então o mesmo ângulo de rotação entre o eixo x e o x é o mesmo ângulo de rotação θ entre o eixo y e o y. Enfim, não é o objetivo aqui, mas por relações trigonométricas, né, a gente chegaria nessa relação. Então o x vale, né, então a coordenada no eixo x maiúsculo vale a coordenada x, o x minúsculo, né, vezes o cosseno desse ângulo de rotação, mais a coordenada y minúsculo, vezes o seno desse ângulo de rotação θ. E já a coordenada y vale menos a coordenada x no outro sistema, né, vezes o seno do θ, mais a coordenada y no outro sistema, vezes o cosseno do θ. Relações trigonométricas, né? Claro, quando esse ângulo θ for zero, né? Então, cosseno de zero é 1, seno de zero é 0, né? Então ficaria x igual a x, y igual a y, né? Quando esse ângulo de rotação fosse 90, daí o cosseno de 90 é 0, e o seno de 90 é 1, aí ficaria o contrário, né? X igual a y e y igual a x, né? E num caso, y igual a menos x, né? Porque estaria rotacionado aqui exatamente a 90 graus, né? Então y para cá e o x para cá. E num caso intermediário aqui, para qualquer valor de θ, então essa relação trigonométrica em função do seno e do cosseno do ângulo, né? Bom, nesse caso a gente tem mais um problema a considerar, né, que não necessariamente é o caso para outros problemas aí da transformação isogonal, que é a questão da reflexão no eixo y, né? Vamos pensar o seguinte, ó. O meu sistema XY fiducial, né, ele está seguindo a regra da mão direita, né, um sistema destrógeno. Mas o meu sistema linha e colunas, ele está seguindo a regra da mão esquerda, né, ele é um sistema levógeno. Então vamos supor aqui, ó, a gente corrige a translação em x, corrige a translação em y, corrige a rotação, né? Corrige a escala vai aumentar numa direção e na outra, né? Mas o meu eixo y das linhas do sistema imagem está apontando para baixo, e o meu eixo y do sistema fiducial, né, em milímetros, está apontando para cima. Então a gente tem que fazer uma reflexão aqui ainda do eixo y. Como é que a gente pode fazer isso, né? De uma maneira bem simples. Bom, a gente pega as nossas coordenadas em linhas, elas vão ser positivas, né? E simplesmente adiciona um sinal negativo ali, menos, né? Então a gente vai simplesmente fazer a reflexão aqui do eixo das linhas. Ó. Agora estariam para cima, né? Então aqui seria 0, por exemplo, né? E iria aumentar. E aí todas negativas. E aí a gente consegue facilmente, né? Reverter esse problema da reflexão, né? Então todas as coordenadas linhas vão ser negativas agora. A gente vai adicionar um sinal de menos nelas no sistema imagem, né? Nessas coordenadas originais, para fazer essa reflexão. E aí sim, aí a gente consegue resolver pela essa transformação isogonal de apenas 4 parâmetros, né? Translação em x, translação em y, rotação e escala. A porta abriu com o vento. Então, uma reflexão nesse exemplo particular, né, para converter do sistema levógeno para destrógeno, para deixar os dois sistemas compatíveis. Então, simplesmente adiciona um negativo nas coordenadas linhas, né? Vamos supor que aqui, por exemplo, a coordenada linha fosse 10 e aqui fosse 40. O sinal negativo vai ficar menos 10 e menos 40, né? Faz sentido, porque agora a minha origem está aqui em cima, né? Seria o zero. Então essa é menos negativa e essa é mais negativa. Então com isso a gente consegue resolver esse problema. Bom, esse é um caso não linear, né? Esse é um exemplo não linear. Por quê? Porque nós vamos ter
produtos de parâmetros, né? Por exemplo, um fator de escala vezes o seno ou cosseno do ângulo, e o próprio ângulo tem uma função trigonométrica ali, né? Seno ou cosseno, que é não linear. Então a gente vai ter que resolver pelo modelo linearizado, né? Então com chute inicial e iterações. Tá? Bom, como é que ficariam então esses nossos chutes iniciais, né? Então a gente já sabe que a gente tem que definir valores iniciais para esses parâmetros: escala, translação e rotação. No caso particular dessa imagem, né, ela tem ali um quadro de 23 por 23 centímetros, né? Só que, claro, as marcas fiduciais ficam nas bordas, não ficam exatamente na ponta da fotografia, né? Então, olhando as suas fotocoordenadas ali, fotocoordenadas não, né? As coordenadas ali das marcas fiduciais, elas ficam ali, elas ficam em torno ali de menos 113 a mais 113, né? Somando as duas daria mais ou menos 226, dos 230 ali dos 23 centímetros, né? Isso em milímetros, tá? 113 milímetros, 113 milímetros, 226 milímetros, né? Então, a gente pode assumir o seguinte. Primeira questão da rotação, tá? Vamos assumir que quando a fotografia foi digitalizada, né, tomou-se o cuidado ali, né, para que ela seja digitalizada na posição adequada ali, né, na vertical. Então, para o nosso ângulo θ, a gente pode assumir que o nosso chute inicial ele é 0 graus, tá? Então, a fotografia foi escaneada ali exatamente, né, o eixo X ao longo das colunas e o eixo Y ao longo das linhas. Se isso não é verdade, a gente vê pelos resíduos depois também, tá? A gente pode ver ali se de fato, né, o modelo está adequado ou não pelo valor dos resíduos, né? Mas enfim, então vamos assumir 0 graus para uma rotação inicial. E para o fator de escala, dependendo do scanner que a gente utilizou, a gente poderia ter um fator de escala diferente para as colunas, né, e um outro fator de escala diferente para as linhas, né? Então, ou seja, a gente poderia trabalhar com dois fatores de escalas, um em x e outro em y, né? A gente já sai da transformação isogonal. Poderia aplicar, por exemplo, a afim, né? Que daí no caso seria mais um parâmetro ali que é a torção, né, entre os eixos ali, a não completa perpendicularidade entre dois eixos. Mas enfim, para a gente saber se de fato ali a gente pode usar um fator de escala único para os dois sistemas, é simples, né? O que a gente faz? Então a gente pega duas marcas fiduciais, né, na imagem, ao longo ali das colunas, por exemplo, né? E assume, bom, a distância aproximada entre elas é de 22,6 centímetros, né, 226 milímetros. Divide pela respectiva distância em colunas, né, que eu medi lá no meu software, né, adequado ali, em pixels, né, no caso ali 4039. Então a gente vai chegar no fator de escala de mais ou menos 0,056. Fazendo o mesmo aqui para duas marcas fiduciais, né, só que agora ao longo das linhas, né, então para dois pontos aqui a gente poderia pegar três pares, né, distintos. A gente poderia também pegar esses dois menores, né, bem na ponta e no centro, mas é que o ideal com o fator de escala para toda a fotografia, né, o ideal é a gente pegar a maior distância possível. Tá? Então eu poderia pegar esses pares, ou esses, né, mas enfim. Pegando ali uma dessas combinações, está praticamente o mesmo resultado ali, né, ao invés de 4039 pixels seria 4038, arredondando ali dá mais ou menos 0,056 também, né. Então, fazendo a inversão desse número, né, então dá 1 milímetro no sistema fiducial, corresponde a mais ou menos 17,9 pixels nessa imagem digitalizada, né. Então essa é a nossa relação, esse é o nosso fator de escala. Como a gente quer converter do sistema imagem, né, linhas e colunas, para o sistema fotogramétrico, então aí a gente tem que fazer a divisão do ΔX em milímetros pelo delta de colunas ou pelo delta de linhas. Então deu praticamente o mesmo resultado em ambos, né, em linhas e colunas, então a gente vai adotar um fator de escala único aqui. E a translação? Bom, a translação também é relativamente simples, né? Vamos pensar o seguinte, o sistema fiducial ali no centro da imagem, né? Então, no eixo X, né? Vamos, por exemplo, supor esse ponto aqui. Bom, esse ponto aqui vai ter uma coordenada em colunas e vai ter uma coordenada em milímetros no eixo X. No eixo X vai ser praticamente zero, mas no sistema de colunas não, porque o zero está aqui. Então vai ter essa translação.
Quanto que vale essa translação? Bom, vai valer mais ou menos metade ali, né, do quadro da imagem, né? Ou seja, os 226 dividido por 2, 113. Só que eu vou ter que subtrair, né? Por quê? Porque do sistema coluna para o sistema fiducial, né? Então aqui eu vou ter um valor em colunas, só que esse valor deveria ser zero, né, no sistema fiducial. Então eu vou ter que subtrair. Então menos 113. Assumindo que a escala é a mesma, né? Que aqui tivesse em milímetros também. Né? Então menos 113. E para o eixo y? Bom, para o eixo y a gente fez a reflexão, mas nesse caso não iria afetar, porque o que importa aqui é o zero, né? Mas enfim, então a gente tem o zero do y aqui e o zero do nosso sistema fiducial aqui. Então, para esse ponto aqui, por exemplo, ele estaria bem próximo de zero no sistema linha, mas ele estaria um valor maior, né, no sistema fiducial. Ou para esse ponto aqui embaixo, né, ele ia ter um valor negativo no sistema fiducial, mas ele teria um valor negativo ainda maior no sistema linha, né, porque o zero do linha está acima. Né. Então, a mesma ideia, né, ela é 23 por 23, então a gente vai pegar os 226 também e dividir por 2, só que agora a gente vai somar, né? Por quê? Porque esse ponto aqui, por exemplo, vai ter uma coordenada y maior no sistema fiducial e menor no sistema de linhas e colunas, né? Assim como esse ponto aqui, ele vai ter uma coordenada negativa menor no sistema fiducial, uma coordenada negativa maior no sistema de linhas e colunas, né? Então, nesse caso, em y a gente tem que somar. É a relação contrária, né? A do x. Então, a minha translação inicial em x, menos 113, e a minha translação inicial em y, mais 113. De linhas e colunas para xy em milímetros. Né? Linhas e colunas em pixels, sistema imagem, xy em milímetros, sistema fiducial. Né? Fotografia digitalizada. Bom, e então como é que ficam as nossas equações? Elas vão ficar dessa forma, né? Então, para cada um dos pontos, nesse caso são 8 pontos, né? Os 8 marcas fiduciais, a gente teria equações desse tipo. Coordenada x no sistema fiducial vale o fator de escala, né, do sistema imagem para o sistema fiducial, vezes cosseno do ângulo de rotação θ do sistema imagem para o sistema fiducial, vezes a posição em colunas daquele ponto na imagem digitalizada, mais o mesmo fator de escala, vezes o seno do mesmo ângulo de rotação θ, agora vezes a posição em linhas, né, no sistema imagem, mais a translação, mais o ΔX. E em y, pela matriz de rotação aqui, né, menos o fator de escala vezes o seno do θ, vezes a posição em coluna, mais fator de escala vezes cosseno do ângulo θ, vezes a posição em linha, mais o ΔY, a translação em y. Então essa equação, essas equações, né, esse par de equações para cada ponto, aplica os 4 parâmetros simultaneamente. Né? Então ele vai aplicar aqui, já considerando a reflexão do eixo das linhas, né? Então ele vai aplicar, já vai aplicar em duas equações, né? Uma para x e uma para y, a gente vai aplicar os 4 parâmetros simultaneamente. Vai aplicar a translação em x, a translação em y, a rotação no plano e o fator de escala, né, de pixels para milímetros. Bom, modelo não linear, como a gente viu, né? Então precisaria de um chute inicial, que a gente já definiu aqui. A gente poderia linearizar esse modelo, né? Que na prática é o que é feito para a transformação hexagonal 2D. Como é que a gente lineariza o modelo? Bom, a gente tem 4 parâmetros: fator de escala, ângulo de rotação, translação em x, translação em y. A gente pode substituir esses 4 parâmetros não lineares, porque a gente tem o produto aqui do fator de escala com o cosseno do θ ou com o seno do θ, né, por outros 4 parâmetros lineares, bem simples. Né? Se a gente considerar que o fator de escala vezes o cosseno do θ vai ser um novo parâmetro A, e que o fator de escala vezes o seno do θ vai ser um novo fator, um novo parâmetro B, então a gente teria simplesmente aqui, ó, xi é igual a ci mais b li mais o ΔX. Y1i é menos o b vezes ci, né, mais o a li mais o ΔY. 4 parâmetros lineares agora, né, porque agora a gente não tem produto de parâmetros e também não temos
uma outra função não linear que é a função trigonométrica, cosseno do θ, né? A gente substituiu pelo A e pelo B. E aí, claro, a gente pode tomar o ΔX de C e o ΔY de D para assim, uma notaçãozinha aqui A, B, C, D. E aí a gente tem um modelozinho linear, né? E aí a gente poderia resolver pelo modelo paramétrico ali linear já, né? Com chute inicial nulo, etc. Mas não é o caso aqui, né? A gente quer ver a questão das iterações do chute inicial, então a gente vai trabalhar com o modelo inicialmente não linear. A vantagem é que, claro, né, a gente já tem o fator de escala e o ângulo direto, né? Dessa forma. Enquanto se a gente trabalha com A e B, depois a gente tem que converter para fator de escala e ângulo de rotação, né, para saber quais são esses valores. Bom, então, essas são as primeiras considerações, né? Paramétrico, equações de observação, né? Y chapéu, F de x chapéu. Só que aqui o que a gente vai assumir? A gente vai assumir que tanto as coordenadas x, y no sistema fiducial, quanto as coordenadas linhas e colunas no sistema imagem possuem variâncias, devem ser ajustadas, né? Então a gente não poderia fazer pelo paramétrico. A gente poderia fazer, por exemplo, pelo combinado, né? Passa para o outro lado, o x e o y é igual a zero. Equações de condição para observações e parâmetros. F de x e y chapéu igual a zero. Vocês até podem fazer por curiosidade, tem que dar o mesmo resultado da maneira que a gente vai fazer aqui por injeção relativa, né? Inclusive, trabalhar no modelo linear do combinado, né? Com A, B, C e D ali, só joga o x e o y para o outro lado igual a zero e daria para resolver pelo combinado modelo linear. Aqui a gente vai fazer pelo paramétrico ou injunção relativa, né? E não vai transformar esse modelo em linear, vai trabalhar com ele realmente não linear. Então o que a gente tem que fazer aqui? Bom, quem são nossos parâmetros? Né? Então parâmetros a gente já viu, a gente tem 4 parâmetros. Que é o fator de escala lambda, o ângulo de rotação θ, a translação em x, ΔX, e a translação em y, ΔY. Quem são as observações? Bom, da forma original ali do paramétrico, vão ser as coordenadas no sistema fiducial, x e y, para cada ponto. Né? Então, nesse caso, a gente teria... São 8 pontos. Cada ponto me rende duas observações, ou duas equações, né? Uma em x e uma em y. Eu teria aqui 16 observações. Poderia aplicar o modelo paramétrico sem problema algum, né? Eu teria ali 16 menos 4, teria 12 graus de liberdade, que é maior do que zero. Só que nesse caso, eu teria que obrigatoriamente transformar as linhas em colunas em injunções absolutas, né? Deixá-las fixas. Porque eu não posso ter observação desse lado das equações. Então, esse é o inconveniente do paramétrico, né? Como a gente viu anteriormente, então a gente iria fazendo, né, da maneira que a gente viu anteriormente, transformar linhas e colunas em junções absolutas, valores constantes. Mas a gente sabe que elas são observações, né? E inclusive elas vão ter ali uma variância maior do que as coordenadas no sistema fiducial, claro, né? Tem uma qualidade muito melhor, né? Então a gente quer que elas também se ajustem, né? E não entrar com elas com valores fixos e ajustar as coordenadas do sistema fiducial apenas. Então a gente quer distribuir melhor os erros. Então a gente vai fazer o caso do parâmetro com injunção relativa. Ó. Então a gente vai transformar as linhas e colunas de cada ponto em pseudo-observações. Observações e parâmetros, né? Pela injunção relativa. Aí nesse caso, quantas injunções nós vamos ter aqui, né? São 8 pontos, cada ponto tem a coordenada linha e coluna, a mesma ideia, né? 8 vezes 2, 16 injunções. Notem que o número de injunções não altera os graus de liberdade, porque agora a gente vai ter 16 observações mais 16 pseudo-observações, vamos ter 32 observações. Só que nós vamos ter 4 parâmetros mais 16 parâmetros, vamos ter 20 parâmetros, né? Porque a injunção relativa é a observação e parâmetro. Graus de liberdade, 32 menos 20, 12, exatamente o número original. Né? Então as injunções não alteram ali o número de graus de liberdade. Né? As injunções relativas não alteram o número de graus de liberdade do ajustamento. Só vão alterar a dimensão das matrizes. Ali. Bom, se a gente fazer uma checagem rápida se está gravando.
Bom, e como é que vão ficar as minhas equações de injunção relativa? Bem simples, né? A gente vai considerar o seguinte, ó, que cada coluna ajustada é igual à coluna ajustada. E que cada linha ajustada é igual à linha ajustada. São as equações do tipo y ajustado da injunção, a injunção como observação, é igual ao x ajustado da injunção, né? A injunção como parâmetro. Então, nesse caso, para cada ponto, a sua coluna ajustada tem que ser igual à sua coluna ajustada e a sua linha ajustada tem que ser igual à sua linha ajustada. Com isso, a gente consegue fazer o ajustamento pelo modelo paramétrico com injunções relativas. Bom, deixa eu ver se tem mais algum comentário sobre essa forma geral do problema. Bom, qualquer coisa, se eu lembrar de novo, alguma outra informação que eu deixei passar, eu comento, né? Mas, então vamos seguir ali a lógica do paramétrico, né? Vamos definir os espaços aqui que a gente vai precisar. Primeira coisa, o vetor dos parâmetros iniciais, é o vetor x0. Então, quem que vai ser o meu vetor dos parâmetros iniciais? Vai ser meus 4 parâmetros iniciais, né, que eu já defini ali. Escala, rotação, translação em x, translação em y. Só que ele também vai ter agora, ó, as linhas e colunas, né, de cada um dos 8 pontos ali, observados, né, que vão entrar também como parâmetros no ajustamento, né, injunção relativa. Então, nosso vetor x0, ó, ele vai ser igual. Aí a ordem aqui que eu vou colocar, né, eu tenho que seguir para todo o restante do ajustamento, né. Então, vamos considerar que o nosso primeiro parâmetro vai ser o fator de escala. Então, o fator de escala inicial, o lambda zero, vamos assim chamar. O segundo vai ser o ângulo de rotação. Então, θ inicial 0. O terceiro vai ser a translação em x, então ΔX. E o quarto vai ser a translação em y, ΔY. Aqui são os parâmetros da transformação isogonal. Tá? Então, eu vou fazer uma divisão imaginária. Só que eu vou seguindo, ó, com a coordenada coluna do ponto 1, a coordenada linha do ponto 1, a coordenada coluna do ponto 2, a coordenada linha do ponto 2, e assim até a coordenada coluna do ponto 8 e a coordenada linha do ponto 8. Então aqui ele vai ter 4 elementos e aqui ele vai ter 16, né? E ao todo aí ele vai ter então dimensão 20 por 1. Essas coordenadas, linha e coluna, estão em pixels, né? Não é o objetivo apresentar aqui no quadro, depois no software a gente vê os valores numéricos delas, né? Mas essa seria a cara inicial do nosso vetor x0. Quanto que vale o fator de escala inicial? Bom, esse cara a gente já viu, né? Vale 0,056. Nosso ângulo de rotação inicial, 0 graus. A nossa translação inicial em x, menos 113. E a nossa translação inicial em y, mais 113. E daqui para baixo, coordenadas em pixels, né? Colunas e linhas de cada um das 8 marcas fiduciais na imagem digitalizada. Totalizando aí nosso vetor dos parâmetros iniciais 20 por 1. Ok, então, vetor x0 definido. Vamos definir agora o vetor das observações. Então, vetor das observações y. Qual vai ser a dimensão do meu vetor de observações? Bom, ele vai ter as 16 coordenadas x, y, né, das 16 equações originais do paramétrico, acrescidas das 16 injunções, né, das 16 coordenadas linhas e colunas, né, dos mesmos pontos aqui no sistema imagem. Então ele vai ter dimensão 32 por 1. E aí também, a ordem que a gente define aqui para o y, a gente tem que seguir para os demais vetores e matrizes do ajustamento. Então vamos considerar o seguinte, né? Então a gente vai trabalhar com xy, xy, xy. Então a gente vai ter a coordenada x do ponto 1, a coordenada y do ponto 1, a coordenada x do ponto 2, a coordenada y do ponto 2,
seguindo, né, até a coordenada x do ponto 8, a coordenada y do ponto 8. Então, as coordenadas x e y dos 8 pontos no sistema fiducial. Depois disso, esses vão ser os primeiros 16 elementos, né? Nós vamos ter as coordenadas coluna e linha, né? A primeira coluna por ser a correspondência com x, né, e a linha por y. Então a gente vai ter, vamos exatamente repetir os valores aqui, ó, do x0, né, só que agora no y. Então a coordenada coluna do ponto 1, a coordenada linha do ponto 1, a coordenada coluna do ponto 2, a coordenada linha do 2 e seguindo até a coordenada coluna do 8 e a coordenada linha do oitavo ponto. Também com 16 elementos, né, totalizando aí as 32 observações, né? As 16 observações das equações de observação e as 16 pseudo-observações das injunções relativas, né? Sistema fiducial e sistema imagem, linhas e colunas. Bom, esse é o nosso vetor y, então, das observações, né? Então, as coordenadas aí das 8 marcas fiduciais no sistema fiducial e no sistema de linhas e colunas do software. Então, x0 foi definido, y foi definido. Precisamos definir agora o y0, né? A f de x0. Então, o vetor y0, ele tem a mesma dimensão do vetor das observações y, né? Então, ele também vai ser 32 por 1. Ele é a f de x0, né? Ou seja, eu vou pegar os parâmetros iniciais e jogar no sistema de equações, né? E ver o que acontece ali. Então, meu vetor y0 vai ser igual. Bom, aí eu iria jogar ali, né, nas minhas equações, primeiro da transformação isogonal, depois das injunções relativas, né. Ele ia ter um valor ali, enfim, que numérico não valeria a pena a gente colocar aqui no quadro, até porque não iria caber, né. Mas vamos colocar na seguinte notação, ó. Vamos imaginar o seguinte: primeira equação, coordenada x do ponto 1. Então eu vou jogar o meu fator de escala inicial, né, ó. Posso colocar um 0 aqui, né, vezes o cosseno do θ, aqui θ, o meu θ inicial, vezes a coluna do primeiro ponto inicial, né, que foi simplesmente só a coluna observada, inclusive, mais o fator de escala inicial, vezes o seno do θ, o ângulo de rotação inicial, vezes a linha inicial do ponto 1, mais a minha translação em x inicial dx, né? E o mesmo para coordenada y do ponto 1, né? Para y1. Fator de escala inicial, lambda 0, seno do ângulo inicial, né? θ0, coluna inicial do ponto 1, sua própria foto coordenada ali, né? De novo, fator de escala, lambda 0, cosseno do θ, θ0, linha inicial do ponto 1, tá? A linha observada mesmo, L1, e a translação y, né? Delta y0. Lambda 0, θ0, delta x0, delta y0 e as coordenadas aqui. A gente também pode chamar de coordenadas iniciais aqui, né? Embora sejam, nessa primeira rodada do ajustamento, né, sejam as próprias coordenadas observadas. Depois, com as iterações, claro, elas iriam mudar aqui os valores, né? Então a gente teria, vamos assim chamar, que esse nosso x1 não ia ser o x1 observado, e nem o x1 ajustado, que é o que a gente quer. Seria o x1 inicial, né, 0, como f de x0. O mesmo para o y-zinho 1, né? Não seria nem o y1 original observado, nem o y1 chapéu ajustado, que é o que a gente quer. Seria o y1 inicial, o y1 0, né? Em função do vetor dos parâmetros iniciais x0. E assim por diante, né? Até vou colocar aqui de forma mais genérica, até o meu x8 0 e o y8 0. Os primeiros 16 termos. E os demais, bom, aí os demais seriam iguais, né? As equações, acabadas as equações paramétrico convencional, da transformação isogonal, as próximas equações são as das injunções, né? Então, C1 igual a C1, L1 igual a L1, C2 igual a C2, L2 igual a L2 e assim por diante, né? Coluna igual a coluna ajustada, né? Linha igual a linha ajustada, etc. Então os demais elementos aqui seriam, né, o meu C1 0, o L1 0, e eu iria seguir ali, né,
até o meu C8 zero e o meu L8 zero. Que nessa primeira rodada do ajustamento, né, são iguais às coordenadas linhas e colunas observadas. Então aí estaria o meu vetor y0 de dimensão 32 por 1. Né? As primeiras 16 coordenadas iniciais no sistema fiducial, depois as 16 coordenadas iniciais no sistema imagem, né? Que nessa primeira rodada do ajustamento correspondem às coordenadas de imagem de fato observadas, né? Linhas em colunas de cada ponto. Bom, o vetor y definido, o vetor y0 definido, daí nós teríamos depois o vetor L, né? Vou fazer aqui embaixo mesmo. Vetor L. Quem que é o vetor L mesmo? Bom, é o y menos o y0. Né? Dimensão 32 por 1 também. Né? Vou simplesmente pegar os valores observados em y e subtrair dos valores em y0, né? Da f de x0. E aí eu tenho o meu vetor L. Dimensão 32 por 1. Bom, vetores do paramétrico definidos. Né? x0, y, y0 e L. Falta apenas a matriz A, a matriz de derivadas, e a matriz peso, W. Né? Bom, tivemos um probleminha, mas retomando aqui, né? Então, matriz A, matriz das derivadas. Bom, a minha matriz A, nesse caso, não teria como a gente colocar ela no quadro aqui de uma só vez, né? Porque ela teria ali 32 linhas por 20 colunas, né? Então a gente vai fazer em 4 matrizes diferentes, porque a gente vai ter 4 padrões diferentes aqui na matriz A, né? Primeiro padrão, as 16 primeiras linhas, que são em relação às 16 equações originais da transformação isogonal, e as 4 primeiras colunas, que seriam em relação aos 4 parâmetros originais da transformação isogonal. Ou seja, seria a matriz A caso a gente estivesse resolvendo o problema por injunção absoluta, sem injunção relativa. Depois a gente vai ter as 16 observações originais da transformação isogonal e a derivada em relação às injunções, né? As 16 injunções. Depois nós vamos ter as equações de injunções, derivadas em relação aos parâmetros originais da transformação, e depois as 16 equações de junção derivadas em relação às 16 injunções. Então a gente vai ter 4 matrizes A diferentes aqui, né? 4 subblocos da matriz A. A1, A2, A3 e A4. Depois a gente pode juntar todas elas, né? Em uma matriz só, né? A1, A2, A3, A4. Ali. E aí a gente vê os valores, né, dessa matriz única no software, enfim, depois. Mas aqui a gente vai dividir no quadro, né, em A1, A2, A3 e A4 para ficar melhor de trabalhar. Então, primeira componente da matriz A, primeira subbloco, né, submatriz da matriz A vai ser a matriz A1. Quem vai ser a matriz A1? Vai ser a matriz das 16 equações originais da transformação isogonal, né, derivadas em relação aos 4 parâmetros originais da transformação isogonal. Então, 16 por 4. Então, ela vai ter aqui, né, se referente à coordenada x1, coordenada y1, seguindo ali até a coordenada x8 e y8. Né? E aqui a gente vai ter as derivadas. Eu até vou utilizar tudo aqui, né, para não ter erro, porque a gente vai ver que essas derivadas vão ficar um pouquinho longas. Né? Então a primeira derivada vai ser em relação, as primeiras derivadas, né, vão ser em relação ao primeiro parâmetro, lambda, fator de escala. Depois a gente vai ter derivadas em relação ao fator em relação ao ângulo de rotação θ. Vou jogar para cá. Depois, as derivadas em relação ao terceiro parâmetro, ΔX, depois ao quarto ΔY. Essas, tudo bem, essas são menores. Eu posso trazer mais agrupadas aqui. Então aqui eu vou ficar minha matriz A. E aqui eu vou tentar dividir esses dois ao meio, mais ou menos ao meio aqui, né? Para não me perder. Beleza, então vamos ver como é que vão ficar essas derivadas. Primeira equação,
x1 igual ao fator de escala vezes o cosseno do θ, vezes, né, a coordenada coluna, né, C1, mais o fator de escala vezes o seno do θ, vezes a coordenada linha, né, mais a translação em dx. Derivando então em relação ao fator de escala lambda. Bom, lambda cosseno de θ C1, derivando vai ficar cosseno de θ C1. Lambda seno de θ L1, derivando vai ficar seno de θ L1. Que cosseno de θ, né? Que θ, né? A rigor, pela derivada, seria o θ ajustado, só que a gente não tem o θ ajustado ainda. Então, a gente vai jogar o valor inicial do θ, né? O nosso θ0 ali. A mesma coisa para o C1, a rigor seria o C1 ajustado, mas a gente não tem ele, então a gente vai jogar o nosso C1 inicial, né? Também aqui do vetor dos parâmetros iniciais, né? O C1 zero. Idem ali para o seno do θ, né? O θ0, e idem para o L1, né? Vai ser o L1 zero. Então, se as coordenadas linha e coluna iniciais, né? Do ponto 1 ali, bem como o ângulo θ, né? Inicial, θ0. Então, essa é uma diferença do modelo inicialmente não linear, né, linearizado, em relação ao modelo linear. Né. Então eu tenho que aplicar o vetor dos parâmetros iniciais x0 aqui para transformar essa derivada em número, né, para transformar o cosseno do θ num número, para transformar o C1 num número, né, o seno do θ em um número, o L1 num número. É diferente do modelo linear, onde eu já tenho um coeficiente numérico. Né, a derivada ali em relação a cada parâmetro é o coeficiente que está multiplicando aquele parâmetro no modelo linear. Né. 1, 0, ou ali, enfim, o termo multiplicativo ou a divisão ali em relação àquele parâmetro. Aqui a gente tem que aplicar, como é não linear, né, a gente deriva e tem que aplicar o x0. Então, derivadas em relação ao fator de escala, na primeira equação x1, é aquela expressão. Derivada em relação ao ângulo θ, agora é o contrário, né? Agora a gente vai pegar a mesma expressão, porém vai derivar em relação ao θ. Então vai ficar lambda cosseno de θ C1, derivando vai ficar lambda, derivada do cosseno é menos seno de θ, vezes o C1. Mais lambda, derivada do seno é o cosseno, então, cosseno do θ, vezes L1. E aí, novamente, né? Que lambda? Né? Em tese seria o fator de escala ajustado, lambda chapéu. Não temos, vamos substituir pelo nosso fator de escala inicial, lambda zero. O θ, idem, né? Vamos substituir pelo seu valor inicial. E idem para a coordenada coluna e para a coordenada linha, né? Do ponto 1, C1 e L1. Então essas são as derivadas em relação ao ângulo θ. Derivadas em relação a ΔX e ΔY. Bom, em ΔX é 1. Né? Como ele não está multiplicando, né? Nem sendo multiplicado, enfim, por uma outra variável, a sua derivada acaba ficando 1. Em relação ao ΔY. Bom, em relação ao ΔY, ele não aparece na primeira equação, em relação a x1, então a sua derivada é 0. Né? Agora, derivadas dos mesmos parâmetros, né? Porém agora vamos para a segunda observação, né? Ou seja, para a coordenada y do ponto 1. Então, em relação ao fator de escala lambda, tem o sinal menos aqui, né? Derivando ali menos o seno do θ0, né? θ inicial, vezes o meu C1 inicial, meu C1 zero, mais cosseno do θ0 é L1 zero. Então, derivada do lambda aqui 1, né? Então fica menos seno de θ C1, e aqui 1 cosseno de θ L1. Em relação agora ao ângulo θ. Bom, vamos ver agora, né? Então, derivada do seno, cosseno. Só que tem um menos lambda ali, né? Então vai ficar menos meu lambda zero, cosseno do θ0, vezes o C1.
o C1 inicial também, C1 zero, mais derivada do cosseno menos seno. Então, menos, eu vou tirar um mais aqui, né? Menos meu lambda inicial, zero, vezes o seno do θ inicial, né? O θ zero, vezes a coordenada L1 inicial, L1 zero. Derivada em ΔX, na segunda expressão não aparece, é zero. E derivada em relação ao ΔY, segunda expressão é 1. E assim segue para todos os demais pontos. Ó, a gente vai seguir a mesma lógica, né? Só vai mudar aqui os índices dos pontos, né? C1, C2, L1, L2, né? E assim por diante, né? Os parâmetros são os mesmos, né? Para todos os pontos, né? Então, o lambda, o θ, o ΔX e o ΔY. Então, seguindo aqui, a gente teria para o oitavo ponto, ó, cosseno do θ zero vezes o C8 zero mais o seno do θ zero vezes o L8 zero. Né? Bom, já vou fazer de baixo. Para o Y8 menos o seno do θ zero vezes o C8 zero mais cosseno do meu θ zero vezes o L8 inicial zero. Agora aqui para o θ, θ zero vezes menos o seno do θ zero, né, lambda zero, né, vezes menos o seno do θ zero, vezes o C8 inicial, mais lambda inicial, vezes o cosseno do θ inicial, vezes o L8 inicial. Em x e em y, menos o lambda zero, cosseno do θ zero, vezes o C8 inicial zero, menos o lambda zero, seno do θ zero, vezes o L8 inicial. Em x e y, mesma coisa, né? 1 e 0, ΔX, ΔY em x, 0 e 1, ΔX, ΔY em y. Então essa seria a nossa matriz A1, né? Derivadas em relação das 16 primeiras observações, né? Das equações originais da transformação isogonal, em relação aos 4 parâmetros originais da transformação isogonal. A checagem. Agora a gente teria a nossa matriz A2. A gente vai seguir nas 16 linhas originais, né, nas 16 primeiras linhas aqui da transformação original, só que agora a gente vai derivar em relação aos meus parâmetros estendidos, né, dessa transformação isogonal, que são as injunções, né, as injunções relativas. Então, em relação ao C1, L1, C2, L2 e assim por diante. Né. Então, agora, mesma lógica aqui, né, até vou buscar otimizar aqui também o espaço. Então, ela vai ter as mesmas 16 linhas, só que agora ela vai ter 16 colunas, né, que são as minhas injunções relativas. E aí ela vai ser em relação linha 1, coluna 1, linha 1, seguindo até coluna 8, linha 8. Né? Então aqui a minha A2, a gente iria começar com a coluna 1. Vou dar um espaço, né? As derivadas vão ser mais ou menos aqui do mesmo tamanho ali, né? Então, coluna 1, coluna 2, desculpa, coluna 1, linha 1. E aí eu iria seguindo
até coluna 8, linha 8. E aí, x1, y1, primeiro ponto, né? Seguindo ali até x8, y8. Até vou reduzir aqui o tamanho dela. Bom, e aí entram as derivadas, né? Primeira equação, x1, em relação ao primeiro parâmetro dessa nova matriz, né? Da A2, C1. Bom, C1 aparece aqui, né? Mas não aparece nos demais. E a derivada do C1 é 1, né? Então vai ficar aqui lambda vezes cosseno do θ. Que lambda? Meu lambda inicial, lambda 0. Que θ? O meu θ inicial, θ 0. Derivada da primeira equação x1 em relação ao segundo parâmetro, né, L1, vai ficar o lambda seno de θ. Que lambda? O lambda inicial, lambda 0. Que θ? O θ inicial, θ 0. Em relação a C8 e L8, 0, né? Eles não aparecem, bem como C2 e L2 e assim por diante, né? E aí a partir daqui, 0, 0, seguindo até 0 e 0. Bom, seguindo, né, derivamos já em relação ao x1, agora temos que derivar em relação a y1, né? Ao y do primeiro ponto. Então, falta eu colocar aqui. Bom, em relação a C1, né, menos lambda 0 seno de θ 0, né? Menos lambda 0 seno do θ 0. Em relação ao L1, lambda 0 cosseno de θ 0. E em relação aos demais pontos, né, então C2, L2 até o C8, L8, 0, né? Então ali 0, 0, 0 e 0. Bom, aí esse par de derivadas, né, para x1 e y1 ia ser análogo para os demais, né? x2, y2, x3, y3, né? Então a gente iria seguindo aqui até x8, y8. Chegando em x8 e y8, as derivadas dos 7 primeiros pontos, né, C1, L1, C2, L2 e até ali C7, L7 seriam 0, porque eles não aparecem, né, nas equações para o oitavo ponto. Então a gente teria aqui 0, 0, seguindo, 0, até chegar no C8. Chegando no C8, bom, x8 igual a lambda 0 cosseno de θ 0 vezes o C8 mais lambda 0 seno de θ 0 vezes o L8 mais o ΔX, né? Então vai ficar, na verdade, aqui vai ficar a mesma derivada, né? Porque derivando em relação ao C8 fica 1, que é a mesma derivada em relação ao C1. Derivando em relação ao L8 fica 1, né? Que é a mesma derivada em relação ao L1, né? Então a gente vai repetir ali, acaba repetindo o padrão das derivadas, né? Então aqui em C8, lambda 0 cosseno de θ 0, em relação a L8, lambda 0 seno do θ 0. Depois, na segunda equação, né, em relação ao y8, também 0, 0, a gente vai seguindo aqui, 0, aí menos lambda 0 seno do θ 0 e lambda 0 cosseno do θ 0. E aí nós temos a nossa segunda matriz de derivadas, né? A A2, referente às 16 equações originais do paramétrico da transformação isogonal, só que agora derivando em relação às 16 injunções relativas. Bom, aí nós vamos para a terceira matriz de derivadas, né? A3. Quem que vai ser ela? Agora vai ser das 16 equações de injunção em relação aos 4 parâmetros iniciais da transformação, né? Lambda, θ, ΔX e ΔY. Então ela vai ser uma matriz de 16 por 4. Bom,
Nas equações da injunção, ó, C1 igual a C1, L1 igual a L1, C2 igual a C2, L2 igual a L2 e assim por diante até C8 igual a L8, C8 igual a C8, desculpa, L8 igual a L8. Então minha matriz A3 ela vai ser uma matriz nula. Né? Por quê? Porque os parâmetros da transformação isogonal originais não aparecem nas equações de injunção relativa. Eles só aparecem nas equações da transformação isogonal mesmo, original. Né? Então essa matriz 3, né, essa matriz A3 de derivadas vai ser uma matriz nula, de dimensão 16 por 4. E aí sobra a matriz A4. Né? Quem que vai ser a matriz A4? Aí ela vai ser relativa às 16 equações da injunção, derivadas em relação às 16 injunções. Né? Então ela vai ser uma matriz de 16 por 16. Bom, aí notem o seguinte, né? Ela é... as nossas equações de junção são C1 igual a C1, L1 igual a L1, C2 igual a C2, L2 igual a L2, e assim por diante até C8 igual a L8, né? C8 igual a C8, L8 igual a L8. Então, essa matriz de derivadas vai ficar uma matriz de identidade, né? Mas a gente até pode fazer aqui para ver isso, né? Então a gente teria C1, L1 e seguindo, né? C8, L8. E aqui a gente teria C1, L1 seguindo C8, L8. Primeira equação de injunção, C1 igual a C1. Então, derivada em relação a C1 é 1 e em relação aos demais é 0. 0, 0, 0, 0, 0. Segunda equação de injunção, L1 igual a L1. Então, a derivada em relação a L1 é 1 e em relação aos demais é 0. 0, 0. E aí a gente já seguindo assim, dessa forma, até que a 15ª, né, equação da injunção, C8 igual a C8. Então a derivada em relação a C8 é 1 e em relação aos demais é 0. Então, 0, 0, 0, 0, 0. E por último, né, na 16ª equação de injunção relativa, L8 igual a L8. Então, todas essas derivadas aqui seriam nulas, 0, 0, 0, né? Até se chegar ali na última coluna, né? Na 16ª coluna em relação a L8. Então a gente teria uma matriz de identidade, né? Na diagonal principal aqui nós teríamos 1, a unidade. Fora da diagonal principal nós teríamos zeros, né? Então dá para apagar aqui e substituir aqui por um zero bem grandão, né? Aqui e aqui. Então, essa nossa quarta matriz de derivadas, né, das equações da injunção em relação às injunções, uma matriz de identidade. Nesse caso, 16 injunções, uma matriz de identidade de 16 por 16. E aí a nossa matriz A completa, né, 32 linhas por 20 colunas, aí ela seria formada pela matriz A1 e pela matriz A2 em cima, pela matriz A3 e pela matriz A4 embaixo. Se a gente for ver as dimensões, ó, 16 por 4, 16 por 16, então as primeiras 16 linhas, né, 4 mais 16, 20 colunas. E depois pela A3 e A4. A3 é 16 por 4 e A4 é 16 por 16. E aí também, ó, então, as últimas 16 linhas, né, totalizando 36 linhas, 16 mais 16, e 4 mais 16, 20. Então, fechou as 20 colunas. Então, essa seria a nossa matriz A das derivadas, né? A1, A2, A3 e A4. Depois no software a gente vê a forma numérica dela. Bom, sobrou apenas agora a matriz peso, Wzão, para a gente poder entrar com a solução geral do ajustamento do modelo paramétrico, né, no software. Então notem que a gente está seguindo a mesma lógica do parâmetro convencional, só que agora a gente tem um vetor x0 de maior dimensão, né, um vetor y de maior dimensão, um vetor y0 de maior dimensão, um vetor e de maior dimensão. A matriz A
de derivadas de maior dimensão, consequentemente também a matriz peso vai ter maior dimensão, né? Então a gente, aquilo que eu comentei na aula teórica aqui, né? Então cada injunção aumenta em uma linha a dimensão dos vetores x0, y, y0 e l. Nesse caso são 16 injunções, né? Relativas, são as coordenadas x, y dos 8 pontos, linhas e colunas dos 8 pontos. E também aumenta em uma linha e uma coluna a dimensão das matrizes A e W. Então, nesse caso, aumentou em 16 linhas e em 16 colunas as dimensões da matriz A, porque são 16 equações a mais e 16 parâmetros a mais. E vai aumentar também em 16 linhas e colunas a matriz W original, né? Bom, a nossa matriz peso, então nesse caso, 32 por 32, né? As 16 originais mais as 16 injunções. 32 por 32. É o inverso da matriz de covariância, né? Como a gente usualmente define. Também de dimensão 32 por 32. Nesse exemplo, a gente assume que tanto as coordenadas das marcas fiduciais no sistema fiducial quanto no sistema imagem e coluna não são correlacionadas, não possuem correlações ou covariâncias. Então a gente recai na matriz diagonal. Para as coordenadas do sistema fiducial, xy, a gente vai assumir uma variância, um desvio padrão de 0,02 milímetros. Né? Logo, uma variância de 0,02 ao quadrado. E para as coordenadas no sistema imagem, no sistema de pixels, linhas e colunas, a gente vai assumir um desvio padrão de 1 pixel. Então, uma variância de 1 ao quadrado, que é 1. Então, matriz de covariância é diagonal, a peso é o inverso dos elementos. Né? Então, a peso aqui seria simplesmente 1 sobre 0,02 ao quadrado, e eu iria seguindo aqui, né, até 1 sobre 0,02 ao quadrado. Essa primeira metade, referente às coordenadas x1, y1 seguindo até x8, y8, coordenadas das marcas fiduciais no sistema fiducial. E depois eu teria ali, 1 seguindo, né, 1. Uma matriz identidade aqui, né? Fora das diagonais principais, tudo 0. Né? Onde essa segunda metade seria referente às colunas e linhas, né, dos 8 pontos também, né, no sistema dos pixels. Então, desvio padrão 1 pixel, variância 1 pixel, invertendo ali, o peso seria 1 também. Então, claro, né, então aqui, 1 dividido por 0,02 ao quadrado, né, a gente vai ter aqui um peso muito maior, né, para as coordenadas das marcas fiduciais no sistema fiducial. Enquanto que o peso relativo 1, né, vai ser um peso muito menor no sistema imagem, a coluna, que é o que a gente espera. Né? Então, os resíduos em milímetros têm que ser muito menores do que os resíduos em pixels. Né? A gente já chegou ali a relação, né, que 1 milímetro vale 18 pixels. Né? Então, claro que as coordenadas no sistema fiducial têm que ter um peso maior. E a gente garante isso, né, que esses resíduos vão respeitar essa ordem de grandeza relativa, né, de milímetros para pixels, né, por meio dos pesos das coordenadas das marcas fiduciais, no sistema fiducial e no sistema imagem. Bom, aqui é a cara geral dessas matrizes, né, por injunções relativas. Agora a gente pode seguir com a resolução no software, né, no computador. E aí, claro, daí lá a gente vai ver o processo iterativo, né, aqui não teria como abordar. Então, depois de obter essa primeira solução, né, do ajustamento, daí a gente faz a primeira iteração e assim por diante.